já foi com tudo pronto, já tinha, era para eu desenvolver um personagem, que é esse dali, ó, Eleanor Rigby, de uma canção do Paul McCartney. Eles queriam, porque o show tinha 65 artistas, mas esse personagem era só eu. Atores tinham só 6, bailarinos, acrobatas tinham muitos, né? Mas esse, com essa roupa, era só eu. Então foi uma coisa muito forte, entende? Eu recebi uma incumbência assim boa para eles também e para mim. Eu tive um papel privilegiado, porque eu era vista mesmo. Chegava ali, não tinha quem me visse. Um adereço de cena, que era um carro que tinha 3 vagões, como se fosse um trenzinho. E dentro desse trenzinho tinha quadros, livros, que seriam a história de Eleanor Rigby, que, segundo a história, ela teve muitos amores na juventude, né? E era uma pessoa muito culta, muito religiosa, ajudava os padres da igreja, catava o arroz dos casamentos que ficava pelo chão, né? Que até a música fala isso, né? Eleanor Rigby picks up the rice in the church where there has been, lives in a dream. Ela vivia sonhando, né? Então foi isso, assim que eu entrei para o Cirque du Soleil. Eleanor Rigby, peace and love. Sylvia, they say it's your birthday. I am Ringo, wishing you a very, very happy birthday. Peace and love, peace and love. Hey, Sylvia, I was told that you are turning 80 years old soon. Congratulations. Thank you so much for playing Eleanor Rigby in the Love Show so beautifully for so many years now. I hope you have the greatest time on your birthday. I send my congratulations. Ringo sends his. We all send ours. We love you very much. Have a great time. Thank you and happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Sylvia. Happy birthday to you. All the lonely people, where do they all belong? Paul McCartney ia sempre assistir. Quando ele fez 64 anos, ele levou 70 convidados para assistir o show lá em Las Vegas. Os amigos dele da Inglaterra vieram. E ele, toda vez que me via, ele gostava, porque eu era a única personagem da música dele, né? No show. Eu dançava Eleanor Rigby numa música de George Harrison. Aí teve uma briga danada lá entre eles, que não queria que uma personagem do Paul McCartney dançasse, não. Aí eles acabaram se entendendo. Fiquei 10 anos. Eram 2 shows por dia, 5 vezes por semana. E as férias da gente eram curtinhas. Para eu vir ao Brasil, por exemplo, quando a Laís morreu, tive maior dificuldade. Tive que pedir ao presidente do Cirque du Soleil que eu tinha que vir. E minha irmã estava muito doente, eles aí me deram 1 mês de licença. Mais de 1.000, não sei lá, 3.000, eu tinha anotado isso. De vez em quando eles contavam as apresentações. Ah, você tem tantas apresentações. Os milhares. Fora os shows extra que as empresas ricas compravam. Ainda me deram aposentadoria. Quando eu fiz 10 anos, eles me expulsaram, né? Expulsaram por quê? Porque depois de 10 anos, eles mudam o show todo. Aí, em vez de uma velha senhora, eles botaram uma jovem bailarina. Aí eu não cabia mais. Então, eles me deram aposentadoria. Aí me aposentei com 10 anos de show. Eu nasci em 1935, então ela foi convidada para vir para minha casa para ajudar a mamãe, que nessa altura a outra acima de mim estava com 6 anos. Já não precisava assim muito de babá, né? Mas a mamãe precisava de uma ajuda.
Então a Dé veio para cuidar de mim. Ela devia ter uns 15 anos, para 16, morreu com 70 lá em casa. Viveu a vida inteira com a gente. Nunca se casou. E a Dé, ela tinha um baú assim, e eu ficava doida para ver o que tinha dentro daquele baú. Eu disse, não, quando puder eu chamo você para olhar. Essa caixinha, eu fui interna para o colégio com 8 anos, né? Aí você leva, tinha fechadurazinha para você guardar as coisas preciosas. Cuidado para não perder a chave. Você guarda a chave. Eu guardava tudo. Aqui nessa caixa tem loucuras aqui dentro, loucuras. Porque, na verdade, as joiazinhas todas que tinha minha, que eu guardava, levei para o colégio, não deixa ninguém, cuidado para não perder a chave. Essa caixa é sua, tem até hoje. Aqui eu guardo as alianças de papai e mamãe, todas as coisas que eu acho que tem valor para mim, né? Coisas assim. É essa caixinha. 1943 eu ganhei essa caixinha quando eu fui interna para o colégio. Então, era essa a minha Dé. O nome dela era Josefa Dionisa de Maris. Mas eu chamava ela de Dé. Dedé, e depois ficou só Dé. Quando a guerra acabou, nós fomos dispensados. Porque o papai sempre morava nos meios de mato, né? Construindo estrada, construindo barragem, essas coisas. E a gente tinha que ir para as cidades estudar, porque no lugar onde ele morava não tinha escola. Então, me lembro que a gente pôde ir para casa, sabe? Quando a guerra terminou, e era só rádio mesmo, né? E meu avô, que morava no Rio, que esse aí, que era subdiretor dos Correios, ele mantinha a gente informado das coisas, ele mandava pelo correio os rolinhos de jornal. A gente recebia revistas e jornais. Era uma festa quando chegava a revista, era uma briga quem vai olhar primeiro, era aquela coisa para ver as fotografias, né? Papai arranjou um colégio mais perto, lá no Paraná mesmo, na cidade de Piraí do Sul, que aí já era outras freiras. Minha vida inteira mudando de colégio lá para cá, atrasava porque chegava num lugar, eu já tinha terminado o 3º ano primário, e lá em Arraial do Cabo, onde eu fui morar, e eu já tinha terminado o 3º ano, mas lá só tinha até o 2º ano. Aí eu voltei para o 2º ano. Minha mãe foi a minha primeira arte educadora. A mamãe era uma pessoa de uma sensibilidade, pouca instrução. Mamãe só tinha até a 4ª série primária, mas ela era sábia, por natureza. Papai era instruído, também tinha cultura, estudou, fez escola politécnica, se formou, o pai viajava pelo mundo inteiro, mas a mamãe tinha uma sabedoria extraordinária, sabedoria humana, sabe? Então, eu acho que ela começou a ensinar a gente com as primeiras coisas que eu acho que me levaram para a arte. Mamãe gostava muito de cantar, sabe? Se fores ao porto, traz-me um copinho, como lembrança, cheio de vinho. Se fores ao porto, traz-me um copinho, como lembrança, cheio de vinho. Se fores ao porto, traz-me um saiote, pois seja linho e não desbote. Azul, viradinha ao norte, viradinha ao sul. A silva prende, a rosa cheira, viradinha ao norte, meu amor leva a bandeira, leva a
Essa era minha mãe que cantava. Mamãe saía para passear com a gente pelos matos, para olhar os nomes das plantas, sabe? Essas coisas todas. Por exemplo, bananeira, quando cai os cachos de banana, assim, não tem aquelas, feito uma banheirinha. A mamãe pegava aquilo, fazia arranjo de flor naquilo. Isso aqui é muito bonitinho para fazer um arranjo de flor. Botava para enfeitar, entendeu? Se não tivesse vaso, ela inventava, criava, sabe? A mamãe tinha esse poder criador. Tanto que quando ela ficou idosa, com 65 anos, ela estava meio de saco cheio, sabe? Acho que do papai. Ela já estava com vontade de ser ela mesma, cansada de ser mãe, esposa. Aí a Laís disse, mamãe, eu vou levar você para fazer um curso na Escolinha de Arte do Brasil, que você vai gostar. Mamãe adorava desenhar, desenhava tudo que ela via. Ai, que bonitinho. Ela desenhava do jeitinho dela, sabe? Via uma pessoa, assim, mas que coisa, desenhava fulana. Desenhou, esse aqui era o Gentileza, era um personagem. Ó, não sei se você já ouviu falar nele, era uma figura popular no Rio de Janeiro. Mamãe era encantada com Gentileza. Com 65 anos, ela entrou para a Escolinha de Arte do Brasil e começou a desenhar. Esse aqui é o quadro, esse que está atrás de você aí, é a Catedral do Maranhão. Tudo. Ah, ela botou, ela se realizou. Mandou fazer uns cartões postais, assim, cartão de visita. Celina Fontoura, tirou o aderne, sabe? Celina Fontoura, gravadora. Aí ela virou ela mesma, sabe? Ela estava cansada. Essa segunda, essa é do Kaique Boticai. Conheceu o Kaique? Sim. Essa é a primeira do Beto. Da cor do céu, da cor do céu, da cor do teu olhar. E do hilo. A roda nasce, a roda gira aqui no meu quintal. Se é muito azul, se é muito azul, no branco vai clarear. Da cor do céu, a roda gira aqui no meu quintal. Isso era uma roda de lenços, era linda. Eu acho que a Escolinha de Arte abriu meus olhos para o mundo, entendeu? Que ali nós tivemos ensinamento das pessoas mais diversas que você possa imaginar. Darcy Ribeiro, Noel Núteus, Leia Kaufmann, que era uma grande psicóloga, que era nossa professora, Nise da Silveira, todos esses foram professores dos cursos que a gente fazia. Pedro Domingues, Ilo Krugli e Augusto Rodrigues. Então a escolinha realmente foi que me despertou para o mundo da arte, sabe? Tinha um curso de teatro de bonecos. E eu fiquei encantada com aquilo. Sabe quanto tempo eu fiquei na escolinha? 8 anos. 8 anos. Foi ali que eu fiz de tudo. Aprendi a fazer teatro de bonecos. De bonecos começamos a fazer teatro de boneco e gente, misturando a gente mesmo e os bonecos. Trabalhei muito com Ilo e Pedro, viajando pelo Brasil inteiro, levando teatro de bonecos de Ilo e Pedro. Eu dançava com uma boneca chamada Lili, essa valsinha da Lili.
Começou o grupo como Teatro de Bonecos de Ilo e Pedro. Era Ilo, Pedro, eu, Cecília Conde e eu e mais Vicente Rocha. Nós éramos 5 que viajávamos pelo Brasil todo. O Ilo criou o Teatro Vento Forte, né? Teatro Vento Forte que começou, eu e ele, nós éramos 2 sócios, formamos Vento Forte. Desse Vento Forte que eram só nós 2, depois foi crescendo, éramos 15 mais ou menos. 5 dos Vento Forte, eu, Beto Coimbra, Regina Linhares, Sérgio Fidalgo, esse que está aqui, e Tarcísio Ortiz, criamos o Grupo Ombu e fomos escrever nosso primeiro texto baseado em lendas indígenas, porque a gente queria falar de liberdade. Pesquisamos muitas lendas indígenas e criamos o primeiro espetáculo, que foi aquele que está lá em cima, A Gaiola de Avatsiu, baseado numa lenda camaiurá. 3 pássaros e um caçador, que era especializado em caçar pássaros e vender os pássaros na feira. Esse caçador era eu, Avatsiu, o mal. Então, assim, você é tão boazinha, vai ser difícil você fazer esses personagens, porque esse personagem não pode ser bonzinho, não. Ele tem que ser ruim mesmo. E foi assim que eu comecei. Primeiro, meu primeiro personagem mesmo assim, foi o Avatsiu. Fiz muita coisa bonita com Ilo também. História de Lenços e Ventos. Foi o primeiro espetáculo que quebrou as grades do teatro infantil para ser uma coisa informal. O cenário era montado na hora. Talvez eu era essa daqui. Esse aqui era o Beto Coimbra. Deixa eu ver quem mais. Mas engraçado. Será que esse é o Ilo? Não pode ser. Pode ser que seja. O Ilo era a cabeça de tudo. O Ilo era ali, aquele ali, louro ali, com um jornal na mão. O jornal era o principal personagem. O papel era o Ilo. Foi assim, História de Lenços e Ventos, 1974, que estreou, que revirou o teatro. A gente se maquiava na frente do público, ali com o espelho, se maquiando. Foi assim. Fizemos muitos espetáculos. Garcia Lorca, outro espetáculo do Ilo, Nomes Enormes, da metade do caminho ao país do último círculo. Esse tirou até prêmios, tiramos muito prêmio. Assim, vários prêmios do Rio de Janeiro, do Brasil. Viajamos pelo Brasil inteiro. Fizemos A Gaiola de Avatsiu, ganhamos o prêmio Molière. O primeiro espetáculo que a gente fez foi a primeira vez que a Air France deu o prêmio Molière para um grupo infantil. Foi em 1977. Em 1964, eu estava na Escolinha de Arte do Brasil quando houve a Revolução, né? Chamada Revolução, que na verdade foi Revolução porra nenhuma, né? 1º de março de 1964. Eu estava na rua junto com as pessoas. Eu me lembro do dia. Foi uma coisa horrível na rua, no Rio de Janeiro, uma coisa horrorosa, sabe? Um medo que a gente tinha. Nós saímos em grupo, eu saí com a Marlene Ori, várias pessoas da escolinha, a gente saiu para ver os soldados, tudo avançando e as pessoas se escondendo e gás lacrimogêneo. Na História de Lenços e Ventos tinha o Rei Metal Mal. O Rei Metal Mal era o governo, sabe? Então ele fazia terrores. Nas terras do Rei Metal Mal é tudo limpo. Nem os ventos entram lá. Esse era o texto. Nem os ventos entram. Então os soldados do Rei Metal Mal eram terríveis. Nós trabalhávamos com umas lâminas de metal para fazer barulho. Então quando os soldados vinham, todo mundo se escondia. Então foi exatamente a época da Revolução, de tudo isso que aconteceu no Brasil. Cadê a Azulzinha? Cadê a Azulzinha? Procura, procura. No meio dos lenços, a Azulzinha desapareceu. Foi roubada pelo Rei Metal Mal. Então os soldados vão atrás de tentar salvar a Azulzinha. E o soldado
os soldados do Rei Metal Mal queimam o soldado que vai salvar a Azulzinha. E queimava mesmo em cena, viu? Era um boneco de papel, assim, feito em cima de uma varinha, não sei o que lá. E tinha uma bacia, né? O boneco queimava e as crianças... Queimou. E agora? A Azulzinha está presa. A Azulzinha foi colocada numa caixa junto com todos os lenços. O Rei Metal Mal levou na caixa estratosférica. Desapareceram todos, né? Então essa era a busca da Azulzinha. Até que o soldado descobre a Azulzinha. Azulzinha, sou eu, tal. Mas aí vem o soldado do rei, queimam o soldado que vai salvar a Azulzinha. E agora? Queimou. E as crianças? Faz outro. Vamos fazer outro. Aí fazer outro boneco. Vamos fazer mais forte agora. Bota um coração de metal nele. E assim que era, até que salvava a Azulzinha do Rei Metal Mal. Essas coisas, né? Era o que acontecia no Brasil naquele momento, sabe? Mas era o roxinol, tinha sangue e arara. Eram os 3 pássaros que o Avatsiu, eu prendi na gaiola. A arara, ela era toda assim. Era tudo que eu queria nessa vida. Um puleiro enorme, com corrente dourada, só pra mim. Aí os outros 2, a senhora é estúpida, dona Arara. Tá vendo logo? A senhora não tá vendo que ele vai te depenar, vai te levar pra feira, não sei o que lá, Arara. Então as feministas ficavam putas com a gente. Por que o personagem acomodado é uma arara? Porque a gente, na verdade, a gente mostrava uma situação da mulher como era mesmo, né? Acomodada, tudo que queria se casar, ter filho, ter um marido para sustentar, né? Então era um pouco isso.